Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos a mais um panorama aqui no mercado, entender o que pode estar rolando aí com o nosso mercado brasileiro, beleza? Bom, então, partindo aqui, vou começar pelo gráfico diário, vou esconder os estudos aqui, para a gente começar a entender um pouquinho qual que é o cenário, certo? Então, aqui eu estou começando pelo gráfico do dólar, né? Um pouquinho diferente aí do que a gente está de costume, certo? Então a gente acabou identificando essa movimentação aqui, onde o dólar ele fez um PDL, certo? Ou seja, ele acabou fazendo a rejeição, a captura da liquidez dessa mínima aqui do gráfico diário, e a gente tem um cenário semelhante acontecendo agora, né? Onde o dólar ele captura tanto esta mínima quanto esta mínima aqui e fecha acima, certo? Se a gente pegar e olhar em tempos gráficos menores, e aí agora eu já vou habilitar os estudos, então vou colocar no gráfico de 15 minutos, dar um zoom out aqui e a gente vai conseguir perceber com mais clareza uma coisa aqui que está me chamando bastante a atenção. Referente ao dólar, a gente está numa movimentação lateral, certo? Então a gente consegue perceber que o dólar ele veio de uma movimentação bem forte, bem presente aí de baixa, né, ao longo aí ah, do, do finalzinho ali de setembro, certo? E aí encontra essa região aqui de fundo e começa a fazer essa movimentação aqui de alta, beleza? Aqui ele acabou encontrando, né, uma região de resistência importante e aqui uma região de suporte importante. O dólar está lateral referente a esses dois ranges, mas o que eu quero me atentar é o seguinte, tá? O dólar, quando ele foi fazer, né, essa última movimentação de baixa que a gente consegue perceber ao longo aí dos últimos pregões, ele não fez nenhuma liquidação. Ele não fez nenhuma liquidação da parte dos vendidos, tá? Então a gente tem a possibilidade, tá, do dólar fazer uma movimentação onde ele faz a liquidação desta galera aqui, faz o teste deste topo, porque ele não fez o teste nem deste nem deste topo, porém dos comprados ele acabou fazendo, olha só. Então ele acabou criando uma mínima aqui, foi criando liquidez ao longo aqui da movimentação que ele vinha trabalhando, certo? E aí, ah, se eu não me engano, aí no pregão de ontem, né? O dólar ele acabou fazendo a captura dessa liquidez aqui, tá? Tanto desta quanto desta daqui, certo? O que também, por consequência, acaba sendo um ponto aqui de liquidez do diário, certo? Que é a região desta mínima aqui, além de capturar a liquidez deste fundinho aqui, beleza? Então, o dólar referente a esta movimentação, ele acabou fazendo uma movimentação onde ele cria aqui um topinho duplo, certo? Começa a fazer a movimentação de baixa e está sentindo esta última região de suporte que ele acabou criando. Então, a gente tem a possibilidade do dólar fazer uma movimentação de alta de hoje em função de ele não estar sendo eficiente em sua movimentação, ele não está capturando a liquidez da parte dos vendidos, certo? Eu ainda espero uma movimentação aí de alta para o dólar, mais para o macro, certo? Onde a gente acaba percebendo que a gente tem a possibilidade de fazer um teste dessas regiões superiores aqui, tá? Muito em função da gente já ter presenciado uma movimentação de queda bem brusca, certo? Além disso, esse movimento não chegou nem a reverter a origem do movimento maior. Então a gente tem a possibilidade de fazer um teste dessa máxima aqui antes de validar uma movimentação maior aí de baixa, beleza? Eu vou ativar aqui então as médias móveis para a gente começar a discutir um pouco sobre o que a gente pode estar esperando no dólar referente a Feb4, tá? Então, basicamente, né, a gente está num cenário lateral, onde a gente já tem essa possibilidade de movimentação aqui para cima, né? Respeito e captura dessa liquidez aqui, região dos 5,280. E a gente também tem a possibilidade de fazer um teste dessas mínimas aqui para daí sim fazer a captura de liquidez deste movimento, né? Então, o que a gente pode estar esperando para o dólar? A gente pode estar esperando tanto uma movimentação de alta já partindo daqui, certo? Para capturar essa liquidez. E aí, lógico, a gente pode ter uma movimentação de falha desse movimento para capturar o fundo.
ou justamente o cenário contrário, onde a gente começa a fazer uma movimentação de zigue-zague descendente até esse fundo, captura toda essa liquidez e aí depois a gente começa a fazer uma movimentação para capturar a liquidez dos vendidos nesta região aqui e nesta região aqui, beleza? A gente também tem a possibilidade do dólar fazer a captura desse PDH, beleza? Então a gente tem bastante pontos aí para o dólar fazer a captura de liquidez em função dele estar em um cenário lateral. O cenário lateral, ele por si só é um cenário que propicia bastante liquidez para o mercado, certo? Então a gente tem essas duas possibilidades, tá? Mas as duas regiões que eu estaria atento aí para o dia seria tanto esse ponto aqui, né, a região dessas duas máximas, certo? Pelo menos para a parte da manhã, e essa região de fundo intermediário e essa região de fundo mais extrema aqui que a gente consegue perceber, beleza? Referente a Fab4, para a gente finalizar aqui a análise do dólar, a gente tem uma Fab4 relativa em estado narrow, né? Então a gente pode pegar aqui a região do retângulo. Deixa eu marcar aqui a média móvel de 200. Deixa eu medir aqui para ver quanto que tem essa Fab4. É uma Fab4 ok, uma Fab4 de 10 pontos. Então a gente pode pensar sim em trabalhar ali a favor, né, da movimentação da Fab4, ou seja, a favor da região do gap, né? E aí uma vez que a gente tenha uma movimentação de gap tanto para cima quanto para baixo, né? O ideal seria alinhar isso com a leitura de captura de liquidez e ver o que pode ser mais provável, né? Olhando só a Fab4, a gente operaria a favor do gap, mas tem que levar em conta também a situação da liquidez, beleza? Então é uma leitura aí relativamente simples, né? Não tem muito segredo. O mercado está lateral, então não vou ficar enchendo linguiça aqui, ficar marcando vários pontos aqui, que dentro do meu ponto de vista não é tão necessário, em função de que o dólar ele não está num range tão grande assim. A gente tem que trabalhar nesses pontos aqui que, dentro do meu ponto de vista, acaba sendo mais interessante, beleza? Bom, vamos então para o índice, né? O que o índice vem fazendo? O índice vem fazendo a mesma coisa ali. A gente tem um cenário de alta para o índice também, pelo menos é o que eu esperaria, certo? Por quê? Porque o índice fez um PDL, né? O índice fez a captura de um diário, né? De um fundo do diário. Então, vou esconder aqui os estudos para a gente dar uma olhadinha. Então, o índice fez a captura deste fundinho aqui do diário e não capturou esta liquidez aqui dos vendidos, né? Então, se a gente pegar e fazer, né, a ligação da movimentação do mercado, a gente pode entender esse movimento como um canal de baixa, certo? Sendo esse um canal de baixo, o mercado ele não testa nem essa máxima, nem essa máxima, nem essa máxima aqui antes de fazer a movimentação de baixa, tá? Além disso, a gente tem toda essa movimentação aqui, onde o mercado ainda não fez a captura dessa liquidez. Ele deixou um topo menor do que o topo anterior, tá? Então, este movimento aqui, né, como o mercado está lateralizando na parte superior desse movimento, a gente pode entender que tem sim a possibilidade do mercado fazer uma continuidade desse movimento, pelo menos um teste aqui nessa região, antes de desenvolver uma movimentação de baixa, tá? Pelo menos é o que eu estaria esperando para o mercado, certo? Eu não sei se isso vai acontecer hoje, mas isso falando de uma visão um pouquinho mais macro, certo? O que a gente também pode entender, né? A gente também pode entender que isso daqui, vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, que acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer a interpretação. A gente pode entender isso daqui como um rompimento, né? Ou seja, a gente tem esse range lateral, né? Toda essa última perna aqui onde o mercado estava fazendo uma lateralidade e o mercado ele adentra uma zona vazia, né? Uma zona onde tem espaço. Ele faz a limpeza desse range, ou seja, uma vez que ele entra nessa região aqui, ele pode acabar desenvolvendo uma movimentação de topos e fundos descendentes, ele pode desenvolver uma movimentação de estrutura de venda, certo? Então, uma vez que a gente consegue perceber, né, que o dólar não, perdão, que o índice ele tem essa possibilidade, a gente também pode estar trabalhando, né, com essa região aqui de suporte, né, um suporte minoritário, um suporte micro aqui, referente a esse último movimento, né, e aí seria a primeira região aí que o mercado ele pode estar testando, né, porque a gente tem essa região de lateralidade interna, né, ou seja, a gente tem esse primeiro range de lateralidade, mas todo o range, para mim, seria, na verdade, toda essa região aqui, né? Então o mercado ele pode ficar sambando para cima e para baixo em toda essa porção, né? Por quê? Porque esse foi o último movimento de alta que o mercado acaba fazendo,
né? Então, todo o último movimento, ele pode sim se tornar um espaço, uma área onde o mercado ele pode ficar lateral, beleza? Ah, então, como a gente teve, né, um cenário um pouquinho mais complicado ali, né, na semana passada, principalmente no payroll, onde o mercado ali acabou entrando um pouquinho em realização da movimentação de alta. A gente pode acabar, né, uma vez que o mercado americano também fez uma movimentação de baixa bem expressiva, a gente também pode dar continuidade seguindo aí a movimentação do mercado americano, caso a gente não tenha nada aí muito relevante para o dia de hoje, certo? Eu não sei se é hoje, eu vou até dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano tem PCA para sair essa semana. Hoje tem PCA para sair às 9 horas, né? Inflation Rate mensal e o anual, tá? Então tem PCA para sair hoje. São dados de inflação. É interessante que a gente acompanhe uma deflação aí no mercado, né? Para entender que o nosso Banco Central ele vai continuar fazendo a manutenção aí da taxa de juros, não vai ter que fazer nenhuma alteração, certo? Então a princípio aí às 9 horas vai ser um indicador aí que o mercado ele vai estar olhando pelo menos para falando isso a termos de mercado interno, certo? Falando em termos de mercado brasileiro, beleza? O que que a gente pode pensar aqui do índice, né? Então a gente pode entender que isso daqui pode ser uma movimentação de rompimento do range lateral e aí a gente pode continuar fazendo a movimentação de baixa, buscando aquela última região de suporte, né, que eu acabei mostrando aqui para vocês, beleza? Caso isso daqui tenha sido um falso rompimento, ou seja, o mercado ele faz uma movimentação de rompimento, onde ele começa a fazer, né, uma absorção dessas ordens, né, de start de venda a partir do rompimento desse fundo, a gente pode entender que o mercado ele tem a possibilidade de fazer a liquidação de todos esses topos aqui e buscar fazer toda aquela movimentação de alta que eu tinha comentado para vocês, né, onde o mercado ele faz esse canalzinho de baixa, né, o canalzinho esse que está mais nítido, olhando aqui agora, né, então a gente pode pegar essa linha que eu tracei aqui, se a gente pegar e fazer o prolongamento dela aqui e fazer o espelhamento aqui para buscar a linha de retorno, a gente tem todo esse canalzinho de baixo aqui que está bem desenhado, tá? Então a gente tem a possibilidade do mercado fazer essa liquidação para daí depois fazer a continuidade do rompimento, beleza? Então a gente tem sim essa possibilidade. Se a gente pegar e traçar, né, uma linha aqui horizontal, né, e fazer toda aquela estratégia do canal, tem algumas estratégias que falam que o rompimento do canal você pode duplicar o range do rompimento para cima, né? Então, se a gente duplicar aqui, né, a gente já tem a possibilidade do mercado, dependendo da, da angulação que o mercado fizesse esse movimento, então se vier uma movimentação bem vertical aqui, a gente já tem a possibilidade do mercado buscar essa região aqui em cima, tá? Então, isso aqui é a termos de análise técnica, tá, pessoal? Não é um tipo de coisa que eu vou levar em consideração. Fato é que o mercado ele tem possibilidade de testar essa zona superior aqui em função dele não estar sendo eficiente em sua movimentação, beleza? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente tem essa região de trava intermediária aqui, um pontinho importante aí que eu vou estar considerando aqui no gráfico de 15 minutos, tá? Então, um ponto que tem, a gente tem um Fair Value Gap aqui, se não me engano, no gráfico de uma hora, tá? Então, no gráfico H1, a gente tem essa região de Fair Value Gap. Então, o Fair Value Gap ele acaba sendo uma região de liquidez para o mercado estar buscando também, né? Isso daqui pode estar sendo aqui um ponto de atração do mercado. O mercado pode estar buscando essa região aqui antes de fazer o teste aqui do fundo e capturar novamente essa liquidez aqui, beleza? Então, a princípio aí, para o mercado brasileiro, a gente tem tanta possibilidade de fazer liquidação dessa região aqui de topo, né, fazer uma movimentação aqui de alta, quanto a possibilidade de continuar fazendo a movimentação aqui de baixa, levando em conta que isso daqui pode ter sido um rompimento verdadeiro e que o mercado apenas esteja fazendo um pullback referente a esta movimentação aqui de baixa, buscando aí a continuidade da movimentação prévia, beleza? Então é mais ou menos isso daí que a gente tem para o mercado brasileiro, para o nosso índice, no caso. Isso falando a termos de mercado, o mercado de hoje, né? Se a gente pegar aqui a Fab4, né, para finalizar aí a análise, deixa eu colocar aqui as médias.
Então, a gente tem uma Fab Four no índice bem semelhante, pelo menos a princípio, com a Fab Four do dólar, né? Então, deixa eu colocar aqui pelo mouse, que vai ficar mais fácil. Então, a gente tem uma Fab Four aqui relativamente narrow, né? Então, uma Fab Four aí de uns 300 pontos, mais ou menos, tá? Então, a Fab Four aí positiva também para se operar a favor da estratégia. Hoje parece que é um dia que pode ser um dia aí mais interessante para se operar a Fab Four, levando em conta também, né, a leitura do contexto macro, tá? Não operem só uma única estratégia. Tentem alinhar um pouco as visões, né, alinhar fatores de confluência aí para melhorar a sua precisão. Beleza, pessoal? Então, referente à análise aí do mercado brasileiro é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. Isso ajuda bastante, né? Ajuda a gente a divulgar, né, esse trabalho aí que eu faço para mais pessoas conhecerem um pouquinho de como que faz assim uma análise do gráfico, como se preparar aí para o pregão, tá? Então isso daí ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um ótimo pregão, boa sorte a todos, paciência sempre e vamos que vamos. Valeu, falou pessoal, tamo junto, forte abraço.